Olá! Mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre as minhas leituras favoritas de 2024. Nesse livro eu não vou dar praticamente nenhum spoiler aqui sobre os livros que interfira na sua experiência, caso vá ler algum desses livros ou caso você esteja lendo algum desses livros que eu vou trazer. Aqui eu vou falar sobre as minhas impressões e sensações pessoais desses livros que eu considero que foram aqui as minhas melhores leituras. Nesse ano de 2024, eu li 32 livros e desses 32, 14 foram os meus favoritos. E há dois critérios pessoais que eu estabeleço para que uma leitura ela me marque. O primeiro é quando um livro me faz ver um ponto de vista completamente novo e que eu nem julgava possível. E segundo, é um que me mostre que eu tô bem errada. Daqueles que fazem eu me espantar com o simples. Um que me mostra que o que é mais importante está o tempo todo na minha cara, mas eu achava bobagem. Eu costumo dizer uma frase minha que é: eu flerto com o complexo, mas é o simples que sempre me fascina. Aproveita e também compartilha comigo quais foram as suas melhores leituras. Podem ser ou de 2024 ou de leituras de outros anos anteriores. E o primeiro livro que eu já quero começar trazendo é A Decadência da Mentira, do Oscar Wilde. Esse livro é tão pequeno quanto potente. O Wilde tá bem ácido nas colocações, mas um ácido elegantíssimo. O Wilde, ele deixou um único livro completo em vida, que foi o Retrato de Dorian Gray. Inclusive, eu fiz uma análise psicológica sobre esse livro. Vou deixar o link aqui na descrição. Então, esse aqui, ele reúne 4 ensaios dele. E teve 2 que explodiram a minha cabeça, que foram o primeiro e o terceiro ensaio. O primeiro leva o título desse livro, né, que é A Decadência da Mentira. E como o autor ele foi preso por ser homossexual, eu achei que era sobre isso esse texto, né, A Decadência da Mentira, esse ensaio. Mas o Oscar Wilde não é tão óbvio. Tanto que esses 2 ensaios, eles visam explicar 2 premissas. A primeira é, abre aspas, né, a vida imita a arte, fecha aspas. Muita gente, incluindo eu, falávamos essa frase ao contrário, né? Dizíamos, abre aspas, a arte imita a vida, fecha aspas. E vou falar também sobre o terceiro ensaio, que vai explicar a premissa, abre aspas, fazer uma crítica é bem mais difícil do que criar uma obra, fecha aspas. Vocês têm noção que essas frases têm potencial de desconstruir mas muita coisa, inclusive as bases de crenças que alicerçamos. E eu vou explicar um pouquinho agora de maneira breve, né? Vamos agora aos argumentos que o Oscar Wilde usa para defender a ideia de que a vida que imita a arte. Foram essas 2 premissas que me deixaram fascinada por esse livro. Então ele diz, né, algo mais ou menos assim, né, um primeiro argumento, né, abre aspas, eu vou abrir aspas, mas essa interpretação é minha, só para ficar um pouco mais claro, tá? Abre aspas. A natureza está para servir à arte. Se os pintores não desenhassem um pôr do sol, as pessoas não contemplariam o pôr do sol, fecha aspas. Eu não sei se eu concordo. Agora, outro argumento que ele usa, que eu acho fenomenal, é um que é mais ou menos assim. Abre aspas, ressalto novamente, é um recorte meu a partir de uma premissa dele, tá? Esse abre aspas é só para ficar mais claro. Abre aspas seria mais ou menos assim: um pintor ou um escritor que representa a natureza como ela está dada é mera reprodução, é mediocridade, não é uma artista. Segundo ele, o que tem que ser representado são as sutilezas, tipo assim, o que não está explícito na natureza, mas se fosse retirado, faria total diferença na representação ali do conjunto do todo. São esses detalhes que não percebemos em um primeiro olhar que compõem o que vale a pena ser visto. Fecha aspas.
Eu sei, é abstrato. Eu achei a leitura bem densa, eu fiquei confusa, não sei se concordo com o primeiro argumento, pela minha interpretação, mas eu concordo com o segundo, e ambos servem para justificar aquela frase dele que eu falei para vocês, né? Que abre aspas, a vida imita a arte, fecha aspas. Tem uma outra passagem que também bugou legal a minha cabeça, e é do ensaio que leva o título, que é, abre aspas, a crítica e a arte, fecha aspas. E aí, né, que a crítica, ele fala que é uma forma de arte muito mais elevada que a obra. Tipo, nas exatas palavras dele, agora eu vou pegar as exatas palavras, ele fala, abre aspas, é muito mais difícil construir uma crítica do que fazer uma obra, fecha aspas. O que eu entendi? Eu entendi que é a crítica que faz a obra de arte ser atemporal. Se ninguém ressuscita uma obra ao falar dela, obviamente ela está fadada ao esquecimento. O contraponto é que quando as pessoas acrescentam impressões novas às partes que retêm, e notem que somos absolutamente incapazes de apreender todo o contexto de uma obra por causa dos nossos vieses. E aí a gente coloca um zoom em algumas partes e escurecemos outras. Daí, lá na frente, não muito distante, a mensagem original, tal qual talvez o autor queria significar, pode se perder. Por isso, é fundamental que antes de ter uma opinião sobre algo, você busque pesquisar sobre isso. Leia antes e forme ali a sua opinião. Depois você pode ver vídeos sobre, né, com as impressões de um outro alguém. Agora, formar sua opinião com base em, abre aspas, ai, é o que dizem, né, fecha aspas, ou, abre aspas, ai, foi o que eu ouvi falar, fecha aspas, ou, abre aspas, aí eu li em X lugar, fecha aspas, li em X lugar assim, por intermédio de terceiros. Isso definitivamente não é o que o Oscar Wilde chamou de, abre aspas, é mais difícil tecer uma crítica do que criar uma obra, fecha aspas. Outro contraponto que eu achei fascinante é que nisso de é muito mais difícil construir uma crítica do que fazer uma obra, é que não é também qualquer crítica, mas uma crítica que venha de alguém que se apropria da sua própria personalidade, se apropria da sua própria identidade, se apropria da sua própria existência. Um crítico que não seja o lixo reciclado dos pais. É uma crítica em que você entende que uma receita de bolo, em que chamam de média e maioria, muitas vezes não reflete e não abarca a sua subjetividade, o seu ritmo pessoal e a sua história, que é diferente da de fulano. Se apropriar da sua existência não é se comparar, é entender que existem inúmeros caminhos para se alcançar o seu propósito. Na maioria das vezes, não vai ser o caminho que estão te dizendo. O Steve Jobs, teve uma palestra que eu vi dele há um tempo atrás, um amigo me mostrou, ele fala que é importante seguirmos a nossa intuição e o nosso coração, porque de alguma forma eles sabem a direção. E eu acho que a nossa bússola sempre serão os nossos valores humanos. Se trair é muito maior do que um viés moralista. Se trair é ouvir e seguir de forma acrítica o que te dizem ser o melhor e ignorar a sua subjetividade. E isso é o que eu chamo de se apropriar da sua própria existência. Usar sua bússola, que são seus valores humanos, e entender o seu ritmo pessoal de aprender e crescer. E essa é uma das coisas que eu acho, inclusive, mais difíceis na vida. Sobre essa segunda parte que ele fala, né, abre aspas, é mais fácil fazer uma obra, fecha aspas. Ele fala que muita gente só reproduz de forma grosseira o que vê, tal qual está dado, como se fossem ali reféns dos órgãos do sentido, e isso é medíocre para ele. Todo esse rolê aqui, para explicar o que eu entendi do que é
quando Wilde fala que é mais fácil tecer uma crítica do que criar uma obra. Então, novamente, quando Wilde diz isso, ele ressalta que a crítica elevada é a exteriorização da alma de alguém. Conseguiram entender todo esse meu rolê com se apropriar da sua própria existência? Por isso, você tem que ser o que ninguém mais pode ser. Ou seja, você mesmo e se apropriar da sua própria existência. Foi isso aqui que eu entendi desses ensaios do Wilde. Gente, é fenomenal, é curtinho esse livro, foi o que eu falei para vocês. Ele é tão curto quanto impactante. A minha outra leitura favorita é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. O impacto desse livro sobre mim foi brutal. Eu achei a leitura bem atordoante. Eu ganhei esse livro de presente de aniversário, faço aniversário dia 17 de dezembro, do meu casal de amigos favoritos, o Bruno e o Nabil. Muito obrigado, lindezas. Essa foi uma daquelas histórias que quando eu lia, eu não parava de pensar, gente, assim, o Jefferson Tenório merecia um Nobel por essa obra. Eu vou falar para vocês, eu nunca li um livro brasileiro, um livro aqui nacional, que eu ficasse com esse impacto em mim, nem Machado. Apesar que acho que o Machado também merecia. Mas tudo bem. Se eu tivesse que sintetizar em uma frase da minha autoria sobre esse livro, seria algo mais ou menos assim, abre aspas, o mar de coisas que não dizemos transborda nas atitudes que temos. Primeiro, as subjetivas, depois, as que influenciam nosso pequeno grupo social e, por fim, uma sociedade inteira. Fecha aspas. Eu tenho uma relação de afeto com esse livro muito íntima, porque ele é íntimo. Ele é mais do que o lado de dentro, só do Pedro, nosso protagonista. Essa história é o lado de dentro de muita gente. É como se o autor, ao falar do avesso da pele, nos desse autorização para olhar a nossa vida mais como ela é, nossa realidade mais como ela é, e menos como gostaríamos que ela fosse. A partir de acontecimentos que são comuns, situações comuns, o que pode até ficar fácil de associar por identificação, né? A partir da nossa vivência, o que a gente traz recorte da nossa vivência para com esses recortes, essas situações comuns que o autor traz. E não só por revolta ou raiva, porque tem situações aqui que elas tendem, né, ao menos em mim, né, minha contra-transferência me trouxe um pouco de revolta e raiva, ao mesmo tempo também de identificação. O autor, ele traz para a construção dessa narrativa situações comuns, como eu disse, e o mais lindo, gente, não são escritas de forma vulgar. O trivial é belíssimo aqui. O trivial é muito marcado pelo viés do subtexto, que se mescla à descrição de uma cena comum. E que justamente por ser comum, é aí que mora o perigo. Por quê? Fica sujeito ao hábito, e o hábito é automático. E, portanto, é preciso muita sensibilidade e muito processo de desconstrução e construção para pensar de maneira crítica sobre os nossos hábitos, principalmente os mais arraigados. Eu vou trazer um recorte aqui para vocês, que eu converso com esse canal. Não perceberam o que estava acontecendo ali. Eles não faziam a mínima ideia de que a metade dos seus problemas estava contida na cor da pele. Você pensou. A psicanálise tinha cor e ela era branca. Você pensou. E definitivamente haviam coisas que escapavam a Freud. Eu acho que o autor, ele nos faz pensar pela ambivalência, pela ambiguidade. É como se a narrativa nos convidasse a rever com outras lentes tudo que supomos saber. Por exemplo, essa parte aqui que eu li para vocês. Ele tá certo, o autor, na colocação, o modo como traz? Eu acho que sim, tá? Mas alguns podem pensar que talvez o autor esteja errado. E para cada conclusão, vai anteceder e suceder argumentos e rótulos. Por exemplo, vocês podem pensar que o protagonista talvez se vitimize, ou talvez podemos pensar
que ele é apenas alguém consciente demais e etc. também, né? As conjecturas aí vão ser infinitas. E aí entra uma das coisas que eu acho mais bonitas na arte, porque às vezes algumas pessoas falam assim, né? Abre aspas, mas não tem interpretação correta, fecha aspas. Tá, essa é a brecha, gente, que a gente pode pensar nesse gap. Porque a questão não é o rótulo que você vai dar. Tipo, você tá lendo, né, e pensa, mas ele se vitimiza. Ou você pode pensar, mas ele é consciente demais. Eu acho que a principal coisa que vai chamar a atenção, que deveria chamar a atenção, trazendo aqui uma outra frase do Freud, inclusive, né, quando o Freud fala assim, abre aspas, quando Pedro me fala de Paulo, você sabe mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Fecha aspas. Então, é exatamente isso. Exatamente isso que a arte talvez nos dê uma oportunidade de pensar. Então, o rótulo que você atribui, a história que você conta para esse personagem. Então, portanto, aqui nesse exercício, a questão é que as conclusões, elas dizem muito mais sobre nós do que sobre o outro. Daí, só para fechar, é porque esse livro me fez refletir sobre arte. Eu tô aqui contando minha contratransferência para vocês. Né? Só para fechar essa minha linha de raciocínio aqui. Eu acho que existem interpretações mais ou menos assertivas, não necessariamente erradas. E eu acho que as melhores são quando a gente leva em consideração o contexto ao qual uma situação está acontecendo, diferente de descontextualizar e simplesmente pegar a nossa vivência, juntar no balaio com alguma coisa que está acontecendo fora. Então, é sempre importante o contexto. E aí o meu contexto é que esse livro me fez pensar sobre arte. Existe também aí uma questão de discussão, né? O que é arte? Qual é a função da arte? Eu acho que a principal função dela é nos revelar. Mas nos revelar de uma forma muito, assim, que não é dolorosa. Porque, assim, de certa forma, o que você está falando é sobre o outro, não é sobre você. Então tem aquele verniz, né? Aquele véu, né? Que você tá ali supondo que você tá falando sobre o outro, é sobre o Pedro aqui, o personagem, ué. Né? E aí também tem uma questão de terapia, porque às vezes você se ouvindo falar ali durante o processo terapêutico, é aí que você tem mais acesso ao que você pensa, porque primeiro, né, vem as sensações, os sentimentos, depois vem o pensamento e por fim a palavra e depois os comportamentos. Então tem toda uma hierarquia que antecede todos os nossos processos aqui durante o dia a dia. E tudo isso que a gente constrói e deixa de construir também, né? Então eu vejo a arte, a principal função da arte é que ela não tá chamando a atenção para ela. Ela tá o tempo todo colocando você como protagonista. Você é a pessoa mais importante aqui desse cenário. Não é o livro, não é o autor. Tipo, o autor é como se fosse um instrumento facilitador. E eu acho interessantíssimo todas essas coisas que eu tenho lido e estudado sobre arte, gente. Depois desse livro aqui eu vi 1000 coisas sobre cinema autoral, Coringa, Delírio A2 é um exemplo, sobre o tênis no museu. Quem viu essa do tênis no museu? Porque aí, conforme você percebe que uma pessoa fala de alguma coisa que ela gosta, você tem muito acesso ao mundo interno dessa pessoa. Só que algumas pessoas ainda não sabem disso. Agora você sabe. O nosso corpo é um livro. Gente, eu pensei nisso aqui que eu vou falar agora, pensando nesse desenho aqui mesmo, tá? O nosso corpo é como se fosse um livro, e todas as marcas, arranhões, todos os nossos instintos, todas as rugas que o tempo se encarrega de deixar fixa nos nossos rostos, né, que são uma expressão das 5 emoções básicas, elas contam uma parte da nossa história interna, mas não nos define. O nosso corpo, os nossos hábitos, nós, como um todo, contamos as histórias, não só nossas, mas carregamos a história dos nossos familiares. O próximo livro é Minha História para Jovens Leitores, da
Michelle Obama. Nesse livro, obviamente, né, ela conta a história de vida dela, né, toda a trajetória dela, mas esse livro tem um direcionamento muito estratégico e dá para entender melhor o público-alvo se a gente se atentar ao subtítulo: para jovens leitores. A Michelle sabe muito bem que há dois grandes instrumentos de mudanças agora a curto prazo, mas se você for pensar é para longo prazo mesmo, que são as novas gerações e os professores. E é com esse primeiro que ela quer conversar, as novas gerações, usando como instrumento a história de vida dela e os exemplos que ela tem aqui para trazer, o que ela aprendeu em todo esse tempo da vida dela. E aí a gente tem algumas coisas que ela vai falando nas relações mais íntimas, o que ela traz sobre os pais e sobre como ela foi criada e que são, portanto, ambientes, né? A psicologia entende que o seu ambiente não é só um entorno, mas também os seus cuidadores. Ela traz uma frase para descrever os pais na criação dela. Ela fala, abre aspas, os meus pais não douravam a pílula, fecha aspas. Ela descreve os pais como realistas, práticos e objetivos, que não acreditavam tão facilmente em boatos e que tinham um toque realista, né? Boatos que tinham um toque irrealista. Porque quem os espalhava estava com medo. Então percebam como eu achei esse recorte fenomenal, né? Tipo, as pessoas estão espalhando fake news às vezes, e aí a gente às vezes julga, né, a pessoa, mas essa pessoa está movida por uma emoção muito básica, que é o medo. Isso ela já conseguiu captar. Tá, tudo bem, que às vezes acaba, né, fazendo estragos aí, né? Se ter como combustível propulsor o medo. Mas ela fala também que os pais são pessoas que focavam no que podiam controlar. O que me lembra já, né, a filosofia estoica. Ela descreve a mãe como justa, que lhes deu uma criação estável, a ela e ao irmão. Ela diz que a mãe os amava de forma consistente, E ela falando isso, né, eu me lembrei de um conceito de mãe suficientemente boa do psicanalista Donald Winnicott. A importância dos pais, né, que são... Eu comecei a pensar muito nisso, na importância dos pais que são emocionalmente um pouco mais estáveis e que tenham comportamentos e atitudes que não são controversas ou tão imprevisíveis, né? Portanto, isso vai criar uma rotina ali para a criança, ela sabe o que ela pode esperar. Então, não só adultos gostam de rotina e estabilidade na vida. Uma criança que tem pais com emoções muito estáveis, um pouco mais estáveis, funcionam como um alicerce ali para ela também, né? Então, uma das suas principais características aqui da Michelle, que eu percebi na personalidade dela com essa leitura, é que ela é uma mulher que tem uma curiosidade inata. Ela desde cedo estava sempre perguntando coisas para além das funcionalidades dessas coisas, mas também questionava o humor também mais ranzinza do avô paterno dela, o Daddy. E aí outra característica também que eu achei legal nela é que ela se identificava com pessoas mais velhas em geral, né? Quando ela era criança, ela se identificava mais com adolescentes ou adultos, gostava mais de estar próxima dessas pessoas, o que me remete, né, a ela estar sempre um pouco mais madura para a idade dela, né? Ela é uma mulher muito competitiva desde cedo, inclusive, eu percebi essa característica nela. E o mais legal é que ela não competia também com o irmão, né? Não era tão ferrenho assim. Ela se comparava ou se competia, ela buscava se comparar com quem ela achava que era muito melhor do que ela. Eu acho isso até um certo ponto um pouco mais saudável, porque dá aquela ansiedade, adrenalina sadia de ser a nossa melhor versão, né? Ser a melhor versão dela. O ponto da competição que eu acho um tanto maléfica, não falando dela, falando só sobre a parte ruim que eu acho da competição, é quando ela é mais proveniente do complexo de superioridade, né? E como ela mesma diz, isso era para ela, era como um jogo. Então ela não tem essa
A competição que ela tem, eu percebi que não vem dessa questão do complexo de superioridade, porque é como eu vejo mais algumas pessoas que são competitivas. Então eu acho que é mais saudável quando não está carregada por esse complexo de superioridade. E aí ela encarava muitas vezes algumas situações em que suscitavam nela aquele espírito mais competidor, como um jogo, né? Como um jogo, ela ficava feliz quando estava na frente. Isso também é uma dinâmica da personalidade que mais ali para motivar e impulsionar ela, né? E também ter a percepção de que sempre alguém vai ser melhor do que você move, né? E ela tinha muito isso. Um tema que permeia o texto, esse livro dela, e que ela não aborda de forma assim tão direta, mas que fica como uma forma de subtexto. É sobre como era ser negro aqui na época dos anos 70, 80, 90, mais em específico nessa época, a época essa que ela estava crescendo. Uma época em que a abolição, né, já da escravidão já fazia muitos anos, mas os preconceitos, sempre ela lembrava, né, da opressão racial. E às vezes em que ela aborda esse tema de forma mais direta, é quando ela fala da época dos avós, dizendo que eles eram obrigados a ocupar empregos de complexidade mais simples, como em indústrias, e muitos desse pessoal tinham o sonho de ir a uma universidade, mas as oportunidades eram poucas, né? O incentivo dentro das famílias muitas vezes também não tinham, e a opressão fez muitos ela fala da geração dos avós dela, tá? Mesmo a escravidão tendo sido abolida, né, ainda restou inúmeros problemas de estruturação social ali para resolver, e os pais e os avós dela indiretamente sofreram muito com isso. O próximo é esse do Matthew Perry, Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível. Ele fez a sitcom em Friends. Gente, eu me esqueci aqui qual era o nome do personagem dele. Eu nunca assisti Friends. Assisti uma vez, não curti. Mas tá. Ele revela aqui que o título inicial que ele tinha pensado para esse livro é, abre aspas, Menor Desacompanhado, fecha aspas. Que resume como ele se sentia na vida, e para ilustrar, ele conta, para ilustrar do porquê ele pensou nesse título, ele conta uma história de como foi a primeira experiência dele em viajar sozinho de avião. Se eu não me engano, ele tinha 9 anos, e toda aquela situação o deixou muito assustado. E hoje, adulto, ele olha para trás, né, e rememora isso e percebe o quão absurdo, né, para ele foi aquela decisão ali dos cuidadores dele. Quem lê o livro, imagina os insights e associações que ele chega aqui são muito importantes, são muito sofisticadas, eu achei, e isso se deve aos anos de terapia. Desde os 18 anos, o Matthew faz terapia. E em muitas biografias que eu li, muitas pessoas famosas chegam a vários insights aqui, eu vi ele chegando, sobre insights difíceis, complexos, sofisticados sobre a vida, mais raras mencionam, né, não mencionam, né, que fizeram ou fazem, passam pelo processo terapêutico. E eu acho isso óbvio aqui nas linhas desse texto e em alguns discursos que eu ouço por aí. E eu acho que eu tenho talvez essa sensibilidade mais por eu me graduei em psicologia e continuo estudando nessa área extensivamente porque é uma das minhas paixões. Mas porque tanta gente se beneficia da terapia e faz a sua jornada, né, parecer que foi um mérito total delas, né, e, né, nesses raciocínios mais complexos e insights mais sofisticados, é o que eu sempre me pergunto. Levando em consideração também, agora vamos falar do Matthew, ele tem uma personalidade com afetos mais instáveis. Em algumas passagens eu fiquei me perguntando, será que o Matthew, ele fez sucesso pelos motivos errados? Ele buscou o sucesso pelos motivos errados, mas fez sucesso pelos motivos certos. Pensei assim, fiquei nisso aqui, esse livro assim, porque essa obsessão
pelo sucesso. Por que ele tinha que ter muito dinheiro? Porque ele tinha que ser reconhecido. E aí sim, tem um porquê, mas eu não vou falar tão abertamente aqui porque é mais especulação minha. Mas ele fala abertamente e de forma que eu senti que foi honesta sobre temas que são sensíveis à maioria das pessoas públicas, né? Ou não também, né? Que dizem questão de... que muitas pessoas fazem questão de não dizer. E que muitas vezes é o abuso de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, é uma forma de regulação emocional, não é somente uma anestesia social. Então, recorrer a substâncias lícitas e ilícitas, porque ele faz uso compulsivo das duas, é uma forma de regulação emocional. Aqui eu vejo que funciona na dinâmica da personalidade dele. Eu também fiquei me perguntando se as constantes idas a clínicas de reabilitação era como se talvez ele fosse procurar um lugar para cuidar dele. Sabe que eu fiquei com isso na minha cabeça? Pagar para ter acesso a cuidado? Porque ele é um homem de afetos instáveis, humor instável, e ele tem uma questão de medo de abandono. Então ele terminou, por exemplo, ele namorou com a Julia Roberts, e ele terminou com ela porque ele falou que um dia ela ia terminar com ele, então ele terminou antes para não ser abandonado, sabe? Mas ele é uma pessoa que ele precisa muito, ele demanda cuidado, só que não pede, entendeu? Por isso que eu cheguei nessa dúvida, assim, de essa questão. Isso seria uma questão inconsciente, tá, gente? Né? Que a pessoa pensa, nossa, vou fazer 1000 coisas aqui, colocar minha vida, minha integridade, minha saúde em risco para ter cuidados. Não, isso é um processo inconsciente. Foi uma coisa que eu percebi, assim, nele, e fiquei me perguntando se, na verdade, inconscientemente ele se colocava em situações que poderiam agredir a integridade física dele e de saúde, porque ele estava procurando um cuidado e ele não sabe pedir ajuda, ele não sabe pedir, falar para a pessoa que ele precisa, entende? Eu achei esse livro muito bem escrito e eu acredito que foi realmente ele mesmo que o fez, né? Não sei se... Eu acredito que ele não recorreu a nenhum ghostwriter, porque essa escrita ela não está engessada, ele tem um traço, essa escrita tem uma personalidade única, né? O modo como ele escreve. Ele também tem aquela mania de fazer muitas brincadeiras e dizer muitas coisas sérias e intensas, mas camuflar sobre uma forma ali de uma piada engraçada. Então eu achei que tem muita personalidade, não é uma escrita engessada, por isso eu acho difícil ter sido escrito por um ghostwriter. Acredito que realmente foi ele mesmo que escreveu. Eu achei essa leitura bem pesada, mas é uma das minhas favoritas e vocês vão se acostumando com biografia. Aqui vai ter bastante, inclusive a próxima também é. Eu sou apaixonada por biografia. E a próxima é uma releitura. John, escrito pela Cynthia Lennon. Esse livro é uma releitura. Eu me lembro de ter gostado tanto desse livro quando li. E eu li a primeira vez em 2020. E eu li na pandemia, em casa. Tava em casa, né? Eu pensei, é um livro desse. Bom, como eu tô nessa vibe aí de ler biografia, foi pra mim natural, uma consequência natural reler esse livro. Aqui conta a história do John Lennon pelos olhos da sua primeira esposa, Cynthia Lennon. Quando eu falei desse livro para algumas pessoas ali no trabalho, muitos se surpreenderam que o John Lennon tivesse tido outra esposa. Não era só Yoko Ono? Não. E sim, né, gente? Ele teve aqui a Cynthia. E esse livro é uma oportunidade de vermos não só o John Lennon pelos olhos dela, mas também o começo dos Beatles. Sim, porque o John foi o único integrante que ainda manteve a namorada durante o começo da banda até o auge, né? Ele ficou com a Cynthia, se eu não me engano, acho que 8 anos, né? E ela tem muita coisa interessantíssima para contar aqui do início da banda. É sensacional. Inclusive, não, peraí, ela tava com ele desde antes dos 4 se reunirem como Beatles, tá? Ela tá antes. E depois, quando os Beatles começaram a fazer um sucesso, o produtor musical, eu não me lembro aqui o nome dele, ele aconselhou o John a esconder o relacionamento dele, então é por isso que muita gente não sabe que ele teve um outro relacionamento para além da Yoko Ono, né? E ele teve que esconder, inclusive, o casamento, ele se casou legalmente, e posteriormente ele teve que esconder também o primeiro filho dele, que foi o Julian Lennon. Inclusive, Hey Jude
Foi composta para o Julian Lennon, composta pelo Paul McCartney. E Lucy in the Sky with Diamonds foi inspirada em um desenho que o Julian fez para uma amiguinha da escola chamada Lucy. Aqui, a Cynthia Lennon fala um pouco, o que não tem, né, na verdade, né, das relações dele com os pais dele, que não teve, praticamente. Então, foi a tia Mimi que criou, Mimi, não sei como falar essa mulher. E, inclusive, a relação que o John Lennon ele tem depois com a segunda companheira dele, né, a Yoko Ono, pelo que a Cynthia me fala dessa tia Mimi e da Yoko Ono, sabe quando me lembra uma relação como se... É uma relação que me pareceu uma relação de repetição. Essa tia que o criou tem uma personalidade muito dominadora, extremamente controladora, uma mulher muito rígida, né? Então, e ela é a referência feminina que o John teve. E a Yoko Ono me parece igualzinha, né? Então tá numa repetição de relação. Inclusive, eu sempre falo isso pra vocês quando eu vou fazer algumas análises, né? Que os nossos pais são nossa referência, nossa base, referência de figura feminina e masculina. Não vamos estender. O John me parece ter uma personalidade um pouco mais instável também, o que sugere ser um reflexo da casa em que ele viveu, né, das primeiras relações que ele teve. O pai e a mãe foram muito ausentes na vida dele, então ele desenvolveu uma armadura para se defender, né, com palavras, e essa armadura, né, frequentemente nas palavras, nas letras das canções, e ele tá sempre numa posição na defensiva, né, um homem extremamente multifacetado. Ele é um artista, né, e como tal, essa inclinação, ela exige uma sensibilidade que a pessoa tenha, é uma coisa que leva a outra, né, mas algumas facetas da personalidade dele não se mostram aos seus familiares mais próximos, tá? Então ele não mostra essa sensibilidade para a primeira mulher, nem para os filhos. Ele tem uma relação muito difícil. Essa sensibilidade parece que ele guardou para os fãs somente. O modo como ele se relaciona com a primeira esposa, com seu filho o Julian Lennon, é de uma frieza que parece que o John Lennon abriga no mesmo corpo o herói e o antagonista. Tem partes que eu achei muito intensas e interessantes, que são como, para suprir esse afeto, ele dava coisas materiais ali para o filho, né, para suprir essa falta de afeto, esse carinho. Ele não tinha muito isso com o filho, e para Cynthia isso dói muito nela. Então, ele estava também ali, né, repetindo a mesma dinâmica que os pais dele tiveram com ele. Os pais foram ausentes, e as pessoas não dão o que não têm, né? Mas muitas vezes as pessoas tentam compensar, tá? Então ele compensava isso com presentes ao filho, e na maioria das vezes ele escrevia, ele sempre se comunicava muito bem. Bom, ele já escreve, ele compõe, ele tem essa sensibilidade natural, pensando na arte, pelo viés mais de composição. Então ele se comunicava, o que ele não dizia pessoalmente transbordava nas cartas dele ao filho. Aí sim, nessa oportunidade, ele se permitia, né, ficar ali com o peito aberto e ser um pouco mais emotivo e falar mais do lado de dentro para com o filho. Então pode ser também, né, uma maneira de achar mais fácil se expressar em cartas do que pessoalmente, né? E pensando também, eu pensei, né, o que isso me diz sobre o John, né, que ele não aprendeu a lidar com os sentimentos dele, né, que ele era inabilidoso do lado de dentro em relação a demonstrar afetos pessoalmente, mas que as cartas funcionavam como uma compensação, como um instrumento. É isso. A próxima também é uma biografia, que é Eu Sou Dinamite, do Friedrich Nietzsche. Gente, eu amo esse homem. Escrito pela Sue Perdukes. E, gente, essa daqui... Deus do céu! Que livro maravilhoso. Vocês perceberam? Eu tô numa vibe de ler biografia. Tem sido uma experiência incrível. A autora, a Sue Perdukes... Gente, vamos falar dessa mulher. Sue Perdukes. Ela escreve muito bem, essa mulher.
E eu até procurei outros livros dela, mas eu não achei. Eu tinha lido 2 outros livros do Nietzsche na faculdade, que foi o Esse Homo e Humano, Demasiado Humano. E eu sempre achei a escrita dele muito difícil, mas sempre achei de uma sensibilidade muito marcante. E eu quero trazer um recorte para vocês de um conceito que eu não conhecia do Nietzsche, mas que eu achei muito bacana, que ele criou esse conceito para entender, né, como que funciona alguns processos da natureza humana. O processo de você construir alguma coisa, mas para construir você terá que desconstruir outras crenças que já estão enraizadas. Essa palavra não foi traduzida para o português, tá? Não foi traduzida aqui no livro, esse conceito. E um amigo meu que fala alemão me ensinou a pronunciar, porque eu tinha feito um vídeo sobre isso, eu pronunciei errado. É Übermensch. Agora eu acho que é assim. É uma das características mais frustrantes e provocantes do Nietzsche, que, fiel à sua aversão em interferir com a liberdade de pensamento alheia, não mostra um caminho para se tornar o Übermensch. Tampouco diz o que é exatamente o Übermensch. Sabemos que Nietzsche imagina o Übermensch como o homem forte do futuro, o antídoto ao nanismo cultural e moral disseminado por séculos de decadência europeia e dominação da igreja. É a figura que, apesar da morte de Deus, não sucumbe ao ceticismo e ao niilismo. Sua isenção da fé religiosa intensifica a própria vida. Inclusive, abrindo aspas aqui, eu sempre ouvi o pessoal falando que o Nietzsche é niilista. A filosofia dele é niilista. Pelo que eu entendi aqui nesse livro, não, ele não é. Isso foi uma coisa que me desconstruiu. Isso é um estereótipo, como as pessoas chamam, mas eu não acho que ele seja niilista, tá? Voltando, né? Sua isenção da fé religiosa intensifica a própria vida. Sua liberdade das crenças religiosas é igual à sua resistência a transferi-las à ciência. O Übermensch não precisa de crenças para a sensação de um mundo estável. Como o Übermensch atinge esse estado? Nietzsche nunca diz. O mais próximo que chega de uma descrição é sempre abrangente e irritantemente abstrata. Em Esse Homo, o Übermensch é descrito como um ser cortado da madeira que é ao mesmo tempo duro, cordial e perfumado. Ele trabalha para reparar danos, usa infortúnios como vantagem e sabe como esquecer. É forte o bastante para que tudo se torne o melhor para ele, e o que não o mata o faz mais forte. Em Humano, Demasiado Humano, o livro que eu falei, inclusive é um dos meus livros favoritos da vida. Em Humano, Demasiado Humano, ele é definido como alguém que conhece a si mesmo, um viajante rumo a um destino que ainda não existe. Mas isto não arruína sua vida, pelo contrário. Sua libertação se baseia em tirar prazer da incerteza e da transitoriedade. Recepciona cada novo amanhecer pela evolução de pensamento que trará. Sua angústia existencial pode ser mitigada apesar da ausência do ideal ou do divino. Foi grande, mas é uma das minhas passagens favoritas. Eu adorei esse conceito, não conhecia, li Humano, Demasiado Humano, não me lembrava desse conceito. Essa biografia é um tanto triste, porque vai mostrando como era o relacionamento dele com o compositor Wagner. Inclusive o Nietzsche tocava piano, ele inclusive escreveu algumas óperas, algumas peças de música clássica, não sei como falar. Não fez muito sucesso, ele foi alvo de algumas chacotas. Depois ele e o Wagner rompem, e depois o Nietzsche, ele sai, ele dava aula de... Ai, eu esqueci o que... Ele dava aula em uma universidade, mas ele começou a ter muitos problemas na visão. Ele não enxergava direito, né? E aí ele precisa sair dessa universidade, e ele sai, ele recebe uma espécie de pensão, que é como ele pode se sustentar. E aí ele começa a escrever ali os primeiros livros, e assim, ele não vão bem os livros, não vão bem de vendas, mas vão bem de crítica. Tem algumas críticas muito positivas. Depois comenta um pouco sobre a vida amorosa dele, fala da Lou Salome, né, que foi uma mulher muito importante, uma mulher que ele pediu em casamento. Inclusive, tem um outro livro aqui, que é uma das minhas leituras favoritas,
que eu trouxe um recorte para falar justamente sobre isso. Aqui, ó. Deveríamos ter em mente o conselho de Nietzsche, de nos casar com quem possamos conversar, pois a maior parte da vida em comum ocorrerá depois que a rosa perder seu rubor. Esse aqui é de outro livro meu favorito, vou mostrar depois. E ele cita o Nietzsche, né, e eu pensei em trazer, porque é isso que ele tem, essa conexão que ele tem com a Lô Salomé. Ele fala que é muito difícil ele conseguir ter uma mulher para poder conversar, né, e um cérebro não é tão efêmero quanto a beleza. Então ele valoriza aspectos no outro que são aspectos que não vão ruir com o tempo, ao contrário, vão melhorar, né? Só que a Lô Salomé, ela é russa, ela recusa o pedido dele de se casar, então eles não se casam. Posteriormente ele começa a desenvolver algum tipo de demência, gente, eu não sei. Tem gente que fala que é alguma questão de DST relacionada à sífilis, só que não tem provas concretas nos prontuários dele sobre isso, tá? Se ele pegou ou não, inclusive o livro mesmo fala que não se sabe. O que se sabe é que o pai dele faleceu eles chamavam na época de doença dos nervos mole. Quando eles estão falando de nervos, eles estão falando do cérebro. Então, aparentemente, o pai dele teve alguma questão psiquiátrica, talvez o Nietzsche tivesse herdado. Fala também um pouco da relação dele com a irmã também. É interessante, fala desse processo de adoecimento psíquico dele, que é bem triste, revela alguns detalhes. Então, é um livro muito completo, né? Deu para reforçar, na verdade, a minha impressão que eu tinha sobre o Nietzsche, porque a impressão que eu tive dele foi a partir desses 2 livros que eu li, né? Esse Homem Humano, Demasiado Humano. Então, esse livro, essa biografia dele só me reforçou o quanto ele é honesto, o quanto ele é frágil, o quanto ele é humano, demasiado humano, né? Mas também é um homem que se esconde e se mostra por camadas muito complexas. O próximo livro é Misbehaving, a construção da economia comportamental, do Richard Thaler. E eu tenho 2 frases bem legais para descrever esse livro. A primeira é de cair o cu da bunda, e a segunda é: o diabo está nos detalhes. A economia comportamental, ela se debruça em estudar como nos relacionamos, não só com dinheiro, mas também entender as engrenagens mentais ao fazer escolhas de como vamos usar o poder de barganha, né? Como vamos distribuir entre as prioridades o capital que temos e como vamos usar as nossas habilidades para conseguir aumentar, investir ou gastar mais a nossa graninha. E uma pergunta para vocês pensarem: o que vale mais, o seu tempo ou o seu dinheiro? Essa resposta é fundamental para entender como você lida com o dinheiro mesmo e também com o seu tempo. Será que quando falamos em como gastar dinheiro, eu gasto da mesma forma o meu dinheiro em comparação em como eu gasto o dinheiro do outro? Pensamos ser racionais, mas somos muito menos do que supomos. Tem uma frase do Oscar Wilde, que é do livro Retrato do Dorian Gray, que é um personagem chamado Henry, ele fala, né, abre aspas, quem foi que disse que o ser humano é racional? Essa foi a definição mais prematura que eu já ouvi, fecha aspas. Eu acho sensacional. Toda vez que alguém me fala que o ser humano não é racional, eu me lembro dessa frase do personagem Henry, do livro do Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray. Então, e uma consequência é que ele se reflete no modo como nos relacionamos com o dinheiro, né? E eu sempre trago e ressalto que as nossas relações e conclusões, elas vão estar sempre carregadas de vieses que, em consonância com o nosso padrão mais biopsico-sociocultural, podem distorcer mais ou menos uma realidade. E nesse livro, o Richard Thaler explica vários deles. Vários vieses. Eu sou apaixonada por ler sobre vieses, né? E coisas que eu aprendi com esse livro. Viés de retrospectiva. Famoso vidente de futuro que já aconteceu, né? Um livro de economia comportamental me ajudou, né, a ver que esse viés bem comum, ele é acompanhado de: falei que ia dar errado? Sabe quando a pessoa enche a boca para dizer isso? Pois é.
O modo como você interage com as outras pessoas, ele não necessariamente não tem tanto impacto, né? Às vezes não tem nenhum impacto na vida das outras pessoas, mas certamente todos os seus pensamentos que antecedem os seus comportamentos têm impacto significativo na sua vida. Isso contamina a forma como lidamos com dinheiro. Essa foi uma das minhas maiores lições. Outra, e que se encaixa na dinâmica do quanto o dinheiro não está separado das nossas emoções, é que a dor da perda, ela é maior do que a do ganho. Por exemplo, aqui o autor ele dá vários exemplos com respaldo em diversos experimentos sociais, experimentos psicológicos, que a intensidade do afeto positivo de você ganhar R$100, ela é menor do que a intensidade do afeto negativo em perder R$30. Ou seja, não são, né, ali na mesma proporção. Você ganhar R$100 e você perder R$30. Dói mais perder R$30, entendeu? E o porquê disso está fundamentado em questões mais evolucionistas. Mais uma vez, Darwin se fazendo cada vez mais atual. Eu adoro a teoria da evolução das espécies. Outra, né, que eu gosto bastante, e esse conceito da economia comportamental eu levei para a vida, que é custo afundado. Para mim, esse conceito se estende para além do dinheiro. Ele transborda para o tempo. O custo afundado é basicamente um lugar que você colocou seu dinheiro e não há possibilidade de recuperar mais. Portanto, você vai ter que aceitar a perda e tentar ali não repetir pelo menos o mesmo erro. Talvez é a única parte boa do custo afundado. E eu gosto de pensar exatamente nesse mesmo conceito quando eu penso em investimento de tempo. Com quem, né, ou com o quê. Agora eu vou compartilhar um trecho desse livro que eu adorei. Victor Fuchs assumiu o papel da mãe judia, que nos enche de culpa, perguntando-me periodicamente a respeito do meu progresso. Estava diante de um paradoxo. Eu tinha o que julgava ser uma grande ideia, mas a pesquisa progride mediante uma série de pequenos passos. Eu não sabia quais pequenos passos fariam avançar a minha grande ideia. Grande ideia são uma coisa boa, mas eu precisava publicar artigos para permanecer empregado. Em retrospecto, eu tinha o que o escritor de ciência Steven Johnson chama de intuição lenta. Uma intuição lenta não é daquelas ideias iluminadas que cometem de repente, quando tudo fica claro. Em vez disso, é mais uma impressão vaga de que existe alguma coisa interessante acontecendo. E uma intuição de que poderia haver algo importante, não muito longe, à espreita. O problema com a intuição lenta é que não é possível saber se ela vai conduzir a um beco sem saída. E eu tinha a sensação de ter chegado ao litoral de um novo mundo, sem mapa e sem saber por onde começar a procura, e nem se encontraria algo de valor. Aqui ele está falando do começo, das primeiras pesquisas, né, na área da economia comportamental. Então, aqui eu estou na página 54, tá? Vocês podem perceber que ainda tem muitas páginas pela frente. Esse livro tem quase 400 páginas. E ele está falando do começo mesmo, né? De explorar mais a economia comportamental. Ele foi um dos precursores. E ele fala também nesse livro que ele teve a sorte de ter estado em contato numa época certa com Daniel Kahneman. E para quem não sabe, o Daniel Kahneman foi um psicólogo. Ele faleceu em março desse ano. Março do ano passado, desculpa. Março de 2024. E ele se graduou em psicologia, mas ele ganhou um prêmio Nobel de economia. Se eu não me engano, foi pela teoria que ele desenvolveu no livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. E o Tyler, ele também ganhou um Nobel em 2017, tá? Então ali, os dois, né, no comecinho, por isso que ele tá falando da questão da intuição lenta, de chegar em algum lugar, de ter uma grande ideia. Então, assim, foram 40, mais de 30 anos, viu, construindo aqui essa nova ciência, unindo psicologia com economia. Então, os dois tiveram uma troca imensa, um contribuiu ali muito para o aprendizado do outro. E ele tem o Daniel Kahneman como uma grande inspiração. Então, ele está falando desse livro
como se... Ele está falando dos primeiros... Eles foram os primeiros precursores ali da junção da economia, né, com a psicologia. E o pessoal da economia não era lá muito entusiasta no começo, tá? Para juntar os dois. O pessoal da psicologia já imaginam que também não. E hoje já é mais comum essa ciência, mas o começo aqui foi bem difícil e eu recomendo esse livro. O próximo, gente, novamente, é uma biografia também. Esse livro é o Selton Mello, escrito pelo Selton Mello, uma autobiografia. O nome é Eu Me Lembro. Essa biografia foi construída de um modo que eu achei espetacular e totalmente novo. Até lembra um romance epistolar, né, o qual a prosa ela é construída através da troca de cartas entre os personagens, né? Pois é, eu tive a impressão de que o Selton ele adaptou essa ideia de comunicação entre cartas para a nossa atualidade. Portanto, a história dele foi reconstruída a partir de perguntas que os amigos o enviaram. E a minha impressão é de que esse quase romance epistolar é quase como se o Selton estivesse tendo uma conversa íntima frente a frente conosco. Ele é um homem tão sensível, tão apaixonado pelo que faz, tão grato pelo que o mundo lhe ofereceu, que é quase impossível não se emocionar e não se identificar com algum recorte aqui na biografia dele. Em relação ao título, né, que é Eu Me Lembro, esse título é muito simbólico, é uma homenagem e uma catarse, tá? Ele é simbólico no sentido de que o contexto é maior do que essas 3 palavras podem abarcar. É uma homenagem no sentido de que aqui ele nos conta sobre a doença de Alzheimer da mãe e o quanto isso o afetou e o afeta, né? E, portanto, agora ele se sente o porta-voz de aqui não deixar morrer todo o legado dessa mãe que proporcionou aos filhos os mais valiosos, a mais valiosa herança, o mais valioso bem que pode deixar, né? Que são os valores humanos. E catarse no sentido de que já sabemos que o Selton faz terapia e que ele dissemina a importância do quanto esse recurso o ajudou a aprimorar a melhor versão dele. E, portanto, dividir conosco essa intimidade é algo que o tira da zona de conforto e o desafia à medida que esse processo vai contra, né? Ali, ele tem um caráter mais reservado, então se abrir assim é quase contra-intuitivo. Mas, como ele não sabe se vai ter filhos, ele fala aqui, o Selton quer deixar o seu legado para além dos seus personagens. Ele quer tornar o mundo um lugar melhor através da história de vida dele. E ele se faz bem ao se revelar e nos faz um bem danado ao nos agraciar e nos deixar ver o mundo através dos olhos dele. O próximo livro é O Budista no Corredor da Morte, do David Sheff. Esse livro eu comprei pelo título mesmo. E, obviamente, né, ele não correspondeu, gente, à minha expectativa. Porque o que eu esperava? Eu esperava que fosse um cara que era budista, que cometeu algum assassinato, né? Haja vista que nos Estados Unidos a pena de morte, ela se aplica apenas em alguns estados. E apenas para homicídio, acho que doloso e culposo, tá? Mas daí, eis minha surpresa, quando eu descubro que o Jervis Masters, ele se converteu ao budismo na prisão mesmo. E aí o meu espanto se justifica. Ele foi preso no começo da década de 80, 1980, 1981, se eu não me engano. E aí ele tinha uma advogada, e essa advogada recomendou a meditação para ele, porque ela disse, ela teve que fazer alguma cirurgia e o médico recomendou meditar para que ela pudesse, para que a meditação pudesse auxiliar ela a lidar com o processo de dor durante a recuperação daquela cirurgia, e, portanto, ela recomendou para ele. E aí ele foi fazendo. Então ele tá... E depois ele se converte ao budismo e ele tenta... Depois, com a história de vida dele, com o comportamento dele ali dentro da cadeia, ele tenta pedir algumas audiências para poder reverem o caso dele, e é bem triste, porque ele não conseguiu a liberdade até hoje,
E ele também tem a questão dele ser negro, tem a questão... Ele é um homem muito sensível, é um homem que ele tem uma capacidade de insight, assim, de absorver as coisas extremamente fora do comum. Nesse ponto, ele é muito fora da curva. E eu achei uma história emocionante, uma história que eu não esperava. Quando eu comprei o livro, foi como falei para vocês, as minhas impressões iniciais, eu estava errada e felizmente eu geralmente aprecio muito estar errada, porque é quando eu tenho muito mais ganhos do que quando eu estou certa. Quando eu estou certa não tem nem graça, eu gosto muito de estar errada. E ler esse livro assim, é um misto de emoções, é um misto de alegria, de renovar a esperança, de revolta, de raiva, tudo ao mesmo tempo. Ele teve uma infância muito difícil, com pais muito negligentes. Ele teve vícios aqui também, substâncias ilícitas, quando ele estava fora. E ele usa o budismo como uma forma de se encontrar, se auto-perdoar. É o melhor que ele pode fazer, estando no pior lugar do mundo. E é um misto de emoções. Esse aqui eu também recomendo bastante. Agora, o próximo que eu vou trazer para vocês é mais uma biografia. Dessa vez, a biografia de uma mulher brasileira, que é Mulher do Brasil, uma biografia da Luísa Helena Trajano, escrita pelo Pedro Bial. A primeira vez que eu ouvi falar da Luísa Helena foi uma entrevista que ela deu para Natália Arcuri. Acredito que muitos de vocês saibam quem que é a Natália. Para quem não sabe, ela tem o maior canal de finanças brasileiro aqui no YouTube. E nessa entrevista, eu pude sentir o quanto a Luísa Helena tem uma das qualidades que eu mais valorizo nas pessoas. Ela é ambiciosa, ela quer chegar longe, mas não a qualquer preço. Ela é humana, valoriza os insights que provêm da intuição e ela tem valores humanos que são compatíveis para tornar a sociedade um lugar melhor. A biografia foi escrita pelo Pedro Bial, né? Ele a convidou para escrever em meados ali de 2002, para contar a nós, o público, sobre uma parte da vida privada dela, e inicialmente ela recusou, dizendo que ainda não era a hora, e algum tempo depois ela aceita esse convite do Bial para que ele possa reconstruir ali a história dela para trazer ao público. A escrita do Bial, para mim, foi o segundo ponto alto nesse livro. Ele tem algo que eu acho lindo demais de se degustar em páginas. Ele tem um jeitinho dele de escrever, algo que é muito único aqui para ele. Ele nos oferece algo que ninguém nunca mais vai poder oferecer, que é a essência dele, que se mistura aos signos que todos nós compartilhamos. Só de perceber isso me faz surgir, né, aquela pergunta: como ele encontrou o estilo tão próprio que ele tem? Gente, a gente tá falando da Luísa e também estamos falando aqui do Bial, tá? Uma mistura. Não sei, eu não conheço, mas eu sigo com esse ponto de interrogação e faço dela uma pergunta que talvez eu nunca tenha resposta, mas que me inspira e me motiva. Então, vamos falar agora da Luísa Helena. A Luísa Helena, ela herdou o Magazine Luiza da tia Luísa, já que dentre os 8 irmãos ali que a tia Luísa tinha, a tia Luísa foi a única que não teve filhos. E aqui nesse livro vamos entender o antes da tia Luísa fundar o Magazine, como a Luísa Helena se encaixa nessa dinâmica de ter que cuidar do patrimônio da tia, né? Haja vistas que essa tia não teve filhos, mas essa tia tinha outros sobrinhos. Mas a Luísa Helena foi eleita por essa tia, né? As questões sociais também que permeiam e dificultam que uma mulher seja uma empreendedora ali em plenos anos 80 e 90. A gente vai acompanhar também um lado privado da Luísa Helena, que eu sinto muito orgulho de termos essa referência de mulher e brasileira, que foi eleita pela Forbes como uma das 100 mulheres mais influentes do século XXI, a única mulher brasileira dentre essa lista de empresários. E essa tia Luísa, né, falando agora da tia dela, ela tinha um marido, embora ela não tivesse tido filhos, que era o Pellegrino, que por vezes tinha, ele e a Luísa Helena tinha uma relação de competitividade ali meio que por território, né, dentro do Magazine Luiza, como se quisessem constantemente dizer
que mulher não sabia liderar. O Pellegrino estava ali, né, tentando ali nas entrelinhas. Ele era muito mais, os dois eram mais combativos também. E a relação deles era difícil. Mas foi a tia Luísa que fundou, a tia Luísa que elegeu a Luísa Helena como a sucessora, né? Então é curioso como o Pellegrino não aceitava a liderança da Luísa Helena, mas ele estava ali se esquecendo que foi a mulher dele, foi uma líder nata, né? Infelizmente, a tia Luísa, aqui na data em que esse livro foi lançado, ela tinha 95 anos e ela sofria de Alzheimer. A gente vê também como é um pedaço dessa vida privada e como que a Luísa Helena cuida dessa tia. E eu não vou entrar em detalhes, mas sobre isso em específico é bem emocionante de se ver de um jeito ambivalente e ao mesmo tempo triste, e ao mesmo tempo traz uma esperança, tem alento de que apostar em bons valores humanos para se criar uma família é um negócio, é um investimento que sempre retorna para nós. E se você precisar de alguém para cuidar de você, as pessoas o farão de coração ou farão porque dependem da sua herança, né? Então, o seu legado, o modo como você planta suas sementes, eles vão gerar um fruto. Qual que é o sabor desse fruto? É isso. Agora, o próximo, Gigi, eu ia falar um dos meus favoritos, aí todos eles são, né? É A Arte de Viver, do filósofo estoico Epicteto, o manual clássico da virtude, felicidade e sabedoria. Sabe o filme Django Livre, dirigido e escrito pelo Quentin Tarantino? Pois é, o título original é Django Unchained, e Unchained pode ser traduzido por desacorrentado. Então, eu ouso dizer que o Epicteto é a versão grega do Django, mas o paradoxo. O Epicteto Unchained foi o escravo mais livre que eu já tive o prazer de ler em toda a minha vida. O principal motivo de eu ter escolhido esse livro não foi o título, não foi a capa, não foi a sinopse. Eu escolhi porque eu sabia que o Epicteto foi um filósofo estoico e eu sempre me interessei muito por essa vertente da filosofia. Eu tento colocar em prática todos os dias um ensinamento estoico que ele diz algo mais ou menos assim, abre aspas, foque a sua atenção e a sua energia no que você pode controlar, fecha aspas. Eu gosto, inclusive, de uma outra citação que está aqui na página 42, eu vou trazer para vocês. É muito rapidinha. Este homem me recomenda aquilo que ele acredita ser bom para si mesmo. Tem muitos outros recortes interessantes, mas eu quis trazer esse em específico porque o Epicteto é atemporal. E em épocas em que todo mundo tem uma opinião sobre o que não conhecem, eu tenho duas coisas a dizer a vocês. Primeiro, peçam opinião sobre alguém que está na área que vocês precisam entender ou aprender. E segundo, peçam a opinião de alguém que fracassou na área que vocês precisam aprender ou entender. Estabeleçam um filtro a quem vão pedir opinião. Às vezes, até a opinião de alguém que genuinamente ama ou se importa com vocês tem um peso grande pela carga emocional que o vínculo representa. Mas se a pessoa não entende do que está falando, porque não conhece a área, os contextos e as motivações, as chances de que dessa pessoa tá errada é muito grande. E imagina se deixar definir sua vida inteira pela opinião de pessoas que não têm a menor ideia do que estão pensando, dizendo ou fazendo com as próprias vidas delas, né? Complicado. Próximo livro é Dopamina, a molécula do desejo, Ai, gente, muito difícil ler esses nomes aqui. Não vou ler, não. A dopamina é um dos neurotransmissores mais importantes. Sem ela, não levantamos nem da cama. Sem ela, você pode sentir sede, fome, mas você não move um dedo nem para pedir e muito menos para buscar tais recursos que são fundamentais para a sobrevivência.
Muitos animais têm nos cérebros a circuitaria que produz dopamina, mas em nenhum outro animal, como o ser humano, ela é tão abundante. Olha em volta. Aliás, olha para frente. A evolução a passos largos de tudo que nos traz conforto é graças à dopamina. Só que a dopamina tem um lado meio sombrio e eu vou contar para vocês. Mas antes, deixa eu contar uma descoberta minha nesse livro. Existem personalidades altamente dopaminérgicas. E como elas são? São as pessoas que estão tão focadas em melhorar o mundo que elas constantemente não vivem o presente. Elas gostam do processo, elas chegam na linha final e sentem um tédio tremendo ao fim de um ciclo. E então eles se engajam em um looping infinito de eu preciso de movimento. O Neil Armstrong, que ele disse, né, abre aspas, eu pisei na lua, o que mais eu posso fazer para superar isso? Fecha aspas. Pessoas com histórias de superação, pessoas que ganham um Nobel, pessoas que se destacam no nicho delas, elas têm essa personalidade altamente dopaminérgica. E sim, você pode estimular seu cérebro a produzir dopamina de modo artificial, mas isso não te leva muito longe. A notícia ruim é que serem assim, terem mais dopamina disponível, não é exatamente uma escolha genética, né? Temos controle nenhum. Mas, né, se você tá pensando que esse é o lado sombrio da dopamina, que eu falei lá atrás, não é. Pessoas assim costumam viver em uma espécie de mundo paralelo. Um mundo que ainda precisa se tornar real. E elas não vão descansar. Inclusive, elas não vão descansar mesmo, elas não descansam. Mas eu vou trazer um outro exemplo de uma mulher que eu gosto muito, que é a Shonda Rhimes, que ela é roteirista e diretora, gosto das séries dela. E eu acho que ela é um exemplo de uma personalidade altamente dopaminérgica. Eu consegui perceber isso a partir de uma entrevista que ela deu, né? Que ela fala mais ou menos assim, abre aspas. Vocês me perguntam por que eu sou tão boa nos roteiros, mas se eu sou uma referência no meu trabalho, eu estou perdendo tempo de qualidade com as minhas filhas. Fecha aspas. É isso que eu quis dizer para vocês. Como não param, eles não param e também não é exatamente uma escolha. Agora, eu falei que eu ia contar o lado sombrio da dopamina, vou contar para vocês. E se negligenciarmos os relacionamentos sociais, provavelmente perderemos nossa capacidade de sermos felizes. E provavelmente morreremos cedo. Um estudo de Harvard, que está em andamento há mais de 7 décadas, revelou que o isolamento social, mesmo quando não há sentimentos de solidão, está associado a um risco entre 50% a 90% maior de morte precoce. Quase o mesmo que fumar e mais alto que o risco acarretado pela obesidade ou pela falta de exercícios. Nosso cérebro precisa de relacionamentos sociais apenas para permanecer vivo. Entenderam onde eu quero chegar? Pessoas assim, com uma personalidade altamente dopaminérgica, elas têm dificuldade em relacionamentos. Lembram que eu trouxe para vocês aqui o da Shonda Rhimes? E é isso. Gente, eu adoro esses livros que são baseados assim em estudos. Tá recheadinho de estudos e experimentos sociais. Foi o Silvio que me deu esse livro. Muito obrigada, Silvio. Inclusive, tem outro livro que o Silvio me deu que também tá por aqui, né? Vocês vão ter que esperar agora para ver, porque não é este aqui que eu vou falar agora, mas é um dos meus favoritos, que é Memória da Água. Essa leitura foi a minha primeira oportunidade de ter contato com a literatura finlandesa. Memória da Água é sobre um futuro distópico e decadente que não está tão longe de se restringir à ficção, não. Eu vou deixar o nome da autora aqui em cima, porque se eu falar, eu vou pronunciar errado, né? Nessa distopia, a água é o recurso mais escasso e o tesouro mais importante, justamente pela falta. Lembra até aquela premissa do marketing, né, que fala que o valor das coisas materiais, ele é atribuído a partir da abundância ou escassez de algo, né? Atrelado também ali aos custos em relação a conseguir tornar acessível. Pois é, aqui a água é o bem mais escasso, portanto é o bem mais caro. Eu comprei esse livro por causa da sinopse. Eu achei
tão, mas tão poética que eu tive uma estranha certeza de que essa seria uma leitura deliciosa e a minha intuição ganhou uns pontos a mais porque ela estava bem certa. A construção da prosa não é tão poética quanto a sinopse vende, mas eu entendi que essa construção na sinopse é como um meio que a autora empregou para atingir um fim, que é de conscientizar sobre o impacto do homem em construir a sua própria ruína. Foi muito certeiro e muito sensível. Só para exemplificar para vocês, eu vou ler uma frase que é a abertura desse livro, que conversa com o título, que fala: só o que muda pode ser permanente. Aqui essa frase fala sobre a mensagem central desse livro, que eu disse lá atrás, e faz um paralelo com a água. Ela é tão vital quanto escassa. E a água muda de formas e ela está presente, né, no mundo em estado líquido, gasoso e sólido. A água, justamente por ser versátil e escassa, é a guardiã das memórias do mundo. A água que tomamos já está aqui desde o início da Terra. A água da chuva já esteve presente nos oceanos, já visitou as nuvens, deve ter evaporado até no suor do corpo de qualquer bichinho vivo e deve ter até um pouco de xixi ali dos bichinhos do mar, na água do mar. Tem uma outra parte aqui que é muito bonita, que fala: as águas mudam conforme a lua, abraçam a terra, não tem medo de morrer no fogo ou viver no ar. Entre na água de leve e sentirá um toque tão doce que quase se confunde com a pele. Mas choque-se contra ela e a água o quebrará em pedaços. A protagonista se chama Nória, ela tem 17 anos e vive com a sua família, que por gerações passam adiante a sabedoria dos mestres do chá e fazem desse conhecimento a forma de sustento deles. É belíssimo acompanhar e entender um pouco mais desse ritual e cerimônia que está tão longe da minha cultura e é uma oportunidade de perceber o quanto o que sabemos é sempre demasiado pouco sobre como as pessoas falam de legado com os mais diversos instrumentos. Esse ritual do chá é um deles. Eu achei belíssimo. Eu acho que se eu pudesse escolher um estilo para me espelhar, um estilo de escrita, seria como o dessa autora. Essa construção é a coisa mais linda para mim, amor em prosa. Tem um diálogo que eu achei bem fascinante e que ele está aqui mais para o final. Deixa eu trazer para vocês. Eu também estou curiosa, falei, e ele parou. Se você não acredita em recompensas, se sabe que mesmo o seu poder terá um fim, por que continua acumulando ações terríveis que sabe que não são corretas? E o mocinho responde: porque se a coisa acaba aqui, ele disse enfim, vou aproveitar enquanto é tempo. Estávamos ambos de joelhos, um diante do outro, e nada nos separava, nada nos unia tão pouco. As escolhas de Taro poderiam ter sido as minhas. No escuro, todas as sombras compartilham a mesma cor. Esse trecho, para mim, é como usar um filtro para escolher a quem se afiliar e a quem manter por perto. De um lado, as pessoas que vão deixar algo, a sua contribuição para tornar o mundo um lugar melhor para as próximas gerações. E do outro, as que só pensam nelas mesmas e que não se importam com as próximas gerações. Elas só querem, nas palavras do Taro, aproveitar a vez delas. Pensem nisso. Eu uso esse filtro, essa dinâmica, esse modo de pensar há muito tempo. Ela é uma métrica que funciona para saber em quem eu posso confiar. Não me importam a forma física das pessoas, com quem se deitam, qual que é a cor da pele delas, em quem vão votar. O que me importam são os valores humanos e se eles estão alinhados aos meus, os valores humanos desse outro. O outro livro, gente, eu descobri agora que eu não trouxe, é Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski. Conta a história de um amor inusitado entre dois jovens que moram em São Petersburgo, na Rússia. Vou deixar a imagem do livro aqui, porque eu descobri agora que eu esqueci em casa. O protagonista é um jovem solitário e um tanto perturbado.
foi impossível não fazer uma relação com o protagonista de Crime e Castigo, o Raskolnikov. O modelo de construção mental um tanto solitário e introspectivo e de comportamento reativo, com uma tendência a experienciar tempestades emocionais, foi o que me fez relacionar ambas as construções de personalidade, entre o protagonista de Noites Brancas e o Raskolnikov de Crime e Castigo, de mesmo autor. Pois bem, vamos ao enredo. A ambientação é em 4 noites brancas e uma manhã. Ao que parece, na Rússia, no auge do verão, os dias são mais longos. Depois de 3 dias atormentado por uma inquietude, o protagonista decide dar um passeio e encontra uma jovem em uma esquina. Ele ouviu um soluço abafado e enquanto ele estava tentando abordar a moça, ela saiu e caminhou ali na frente dele. E o moço, que ele estava visivelmente bêbado, tentou abordar essa moça e o protagonista vai ao encontro dela e pede que ela dê a mão a ele e, portanto, ali a salva daquele susto. O nome dela é Nastenka. A partir daí, se dá um breve desenrolar de atitudes que partem de um lugar de falta do protagonista. Uma falta de relações que não sejam os monólogos que ele cultiva ali no espírito, os monólogos que ele cultiva muito, né, que fazem parte ali da vida dele, ele é muito solitário. E aí ambos vão contar suas histórias de vida, suas motivações, suas paixões, deixam transparecer ali seus anseios, criam uma conexão genuína de forma muito rápida. E aí o autor, inevitavelmente, ele vai fazer qualquer leitor que se conecta com essa história conjecturar sobre o desfecho. Será inevitável. Você vai elaborar uma teoria. Talvez você esteja certo, talvez Dostoiévski te surpreenda. É um livro que dá para ler em um dia, gente. Ele é muito pequenininho. O protagonista, que é um sonhador e de um caráter tão sensível e ao mesmo tempo triste, que dá vontade de dar um abraço nele. Eu recomendo. Eu percebi que o outro livro eu também não trouxe, mas vou deixar a fotinha dele aqui do lado, que é Dos Reflexos à Reflexão. Inclusive, eu vou ter que fazer um corte aqui depois nesse vídeo, porque eu vou precisar ler um trecho dele para conversar com o que eu trouxe aqui para vocês, né? Que eu quero responder uma pergunta indireta que eu ouço com muita frequência. E eu digo indireta porque ela costuma vir mais ou menos com variações do tipo, abre aspas, como você faz para ler tanto? Fecha aspas. Ou, abre aspas, como você faz para se concentrar na leitura? Fecha aspas. Ou, por onde eu começo a ler um livro? Fecha aspas. Segundo ponto que eu ressalto, que é indireta, normalmente, quando as pessoas me fazem essas perguntas, elas não estão interessadas em mim. Elas estão pensando nelas e tudo certo. As pessoas que fazem essas perguntas, elas estão buscando uma resposta para uma questão delas. Então, agora eu vou responder com a ajuda de um livro que foi uma releitura esse livro, né, Dos Reflexos à Reflexão. Inclusive, eu li a primeira vez na adolescência, eu peguei emprestado da minha prima, e há alguns meses, quando eu fui a visitar, ela me deu esse livro de presente. Então, muito obrigada, Cibele. E a resposta, né, à pergunta do início é emoções. Não entendeu nada? Entendeu sim. As pessoas normalmente ouvem por aí que elas têm que começar a ler sobre um tema ou um tipo de literatura que elas gostem. E essa resposta simples está bem certa. Mas se você é como eu e não se contenta com respostas prontas, aqui vai uma resposta do porquê essa resposta bem genérica tá certa. O aparecimento das emoções trouxe pelo menos 3 grandes avanços evolutivos para os animais. O primeiro foi a proteção dos filhotes por amor, como fazem quase todas as aves e mamíferos. O segundo foi a aceleração do aprendizado. Quando nos emocionamos, os mecanismos de fixação da memória ficam muito exacerbados. Não nos esquecemos das fortes emoções, sejam elas boas ou más. Um assalto, uma paixão, uma discussão violenta, filmes comoventes e etc. ficam registrados de forma indelével em nossas memórias. Os animais que se emocionam possuem capacidade muito maior de aprender. E aí, né, só fazendo um paralelo aqui com outro livro,
No livro Dopamina, a Molécula do Desejo, o autor ele fala que a liberação desse neurotransmissor está ligada à sobrevivência. E, portanto, quando identificamos que algo é importante, naquele ponto, né, há uma maior liberação de dopamina. E, portanto, aquela experiência ao qual estamos vivendo cria um caminho que se transforma em uma memória importante, uma memória afetiva, uma memória que te lembra que você tem que repetir esse caminho mais vezes. Portanto, uma excelente forma de começar a ler é fazer um caminho de dentro para fora e descobrir o tema que te motiva, o tema que suscita os mais diversos tipos de emoções e o que faz o seu coração bater mais forte. Aí está a resposta de por onde você deve começar a ler. Depois de criado mais que o hábito com a leitura, mas criar uma conexão com a leitura, aí você pode se desafiar a ler um pouco de tudo e ir fazendo outras experimentações. A leitura tem diversos benefícios diretos. Treinar o foco, a atenção, a capacidade crítica, aumentar o momento de vocabulário, autoconfiança, porque você vai estar mais seguro nos argumentos aos quais se engaja. A mente crítica aguça a criatividade que os tempos modernos castram. Você também vai ser mais persuasivo, pois com evidências e argumentos você não só fica mais convincente, mas também se torna mais atraente. Mas uma das vantagens que eu acho mais incríveis na leitura que é uma vantagem indireta e que também ao mesmo tempo é automático, que é ler proporciona autoconhecimento. E só acrescentando mais um adendo do porque eu acredito, né, que quando as pessoas me fazem as perguntas iniciais, que eu mencionei aqui para vocês, por que eu acho que são perguntas indiretas? Só para ficar um pouco mais claro essa parte. É porque na maioria das vezes, o que eu percebo são meios que não justificam um fim. Ou seja, as pessoas normalmente não querem necessariamente ler mais, e sim, elas querem desenvolver mais rápido alguma habilidade que a leitura lenta proporciona. Galera, não tem atalho. Se você tem metas altas, vai ter que percorrer um caminho longo. Sempre. Sempre que alguém nos faz uma pergunta, tal pessoa já tem uma resposta pré-concebida, mas precisam confirmar ou refutar a resposta pré-concebida ao qual já tem, né? Perguntas diretas, para se chegar a um fim indireto, indicam falta de assertividade. É claro que nem todas as vezes que alguém me faz as perguntas que eu menciono, elas estão fazendo ali de uma maneira indireta, mas na maioria das vezes é o que eu percebo. Nem sempre os meios justificam os fins. E concentração é uma consequência de focar em um tema que despertam suas emoções. Agora, talvez, né, também às vezes as pessoas estejam confundindo concentração com hiperfoco. Se alguém não tem o hábito de ler, não dá para esperar que você vai passar 30 minutos lendo concentrado e hiperfocado. Você tem que quebrar a meta em partes que sejam alcançáveis. Tipo, por exemplo, você escolhe um livro e aí você faz 10 minutos de leitura. Né? Você pode fazer por uma semana. Na semana seguinte você pode aumentar para 15 minutos. Todo dia, ou 5 dias na semana. Aí seria interessante ter metas alcançáveis. Se você colocar metas inatingíveis, você já está se colocando barreiras. E foco e concentração são habilidades. E, portanto, elas são análogas. Você pode fazer uma analogia com músculo, ou seja, dá para aumentar, mas não pode lesionar. E se esforçar em uma atividade que ainda não temos a força necessária para dar conta, é você cansar um músculo em potencial, né? Tudo o que vale a pena da gente investir demanda o nosso tempo mesmo. Próximo esse dessa vez eu trouxe, é Em Busca de Mim, da Viola Davis. Eu vou contar como eu comecei a me interessar pela história da Viola. Eu tinha assistido a uma entrevista dela no programa De Frente com o Bial. O Bial a entrevistou. E eu fiquei fascinada. E eu não sou tanto de assistir esses programas de entrevista, mas alguma coisa nela ali me chamou a atenção e eu sabia muito bem o que era. Pelo discurso dela, eu pensei,
essa mulher faz terapia. Eram insights sofisticadíssimos, eram respostas muito precisas e ao mesmo tempo em que eram precisas, eram de uma humanidade tremenda. Eu me apaixonei pela Viola Davis a partir daquela entrevista. E aí depois eu arrastei meu irmão para o cinema para assistirmos A Mulher Rei, no qual ela é protagonista. E eu fui assistir só por causa da Viola. Inclusive, esse filme tem um viés histórico e eu recomendo. Então, foi a partir daí que eu me interessei mais por saber quem que era essa mulher, né? E é bacana porque, às vezes, a gente tem algumas impressões de alguém e ficamos idealizando, né? Ali, aquela pessoa. E ao ler esse livro, eu só reafirmei para mim que qualquer história de sucesso ou ser referência em uma área é fruto de muito esforço e uma pitada de sorte. Às vezes, a gente tem a mania de achar que conhece muito bem uma figura pública só pelos papos que vemos essas pessoas, pelos papéis que vemos essas pessoas interpretando. Na verdade, era papéis, não é papos. E isso é uma falácia e trabalho de preguiçoso, que emite opinião sem, no entanto, nada pesquisar ou ler sobre a vida da pessoa física real que dá vida a alguns personagens. Sobre isso, eu quero inclusive até usar um recorte que eu vi aqui nesse livro, que é um dos meus favoritos aqui, vai ficar para o final, que é o Cérebro Intuitivo, que ele fala sobre quando não devemos confiar na nossa intuição. Nos relacionamentos, o problema surge quando se usa a atratividade para fazer suposições inexatas quanto a outras qualidades da pessoa. Ou seja, não fomos programados para emitir opiniões assertivas sobre outras pessoas a partir de fotografias ou, pior ainda, vídeos editados. Fomos programados para emitir opiniões intuitivas e mais assertivas no contato pessoal. Eu digo isso porque é incrível a frequência de julgamentos que eu vejo as pessoas emitindo sem nunca terem percebido a pessoa para além da persona que vemos ali nas mídias sociais editadas, né? E aqui ela fala também nesse livro, ela fala também sobre coisas que eu achei um máximo, que ela fala muito sobre o processo pessoal dela para entrar nos personagens. Algo que eu sei que dificilmente eu teria a oportunidade de ter contato com esse tipo de faceta, né, de conhecer mais esse tipo de faceta da profissão que é atuar. E é um máximo você ter a oportunidade de entender mais de perto como é complexo se vestir de um personagem e querer entregar o seu melhor. É isso que a Viola sempre buscou fazer. Na vida pessoal e na vida profissional, ela sempre busca dar o melhor dela. Então, mais uma biografia. Agora, o próximo e o último é O Cérebro Intuitivo, do John Berg. Esse cara é um psicólogo, ele estuda os processos de tomada de decisão inconscientes há mais de 40 anos, né? E esse aqui, gente, é o único livro que eu não terminei de ler, tá? Mas eu vou incluir ele aqui, porque como ele já consta na lista de leituras que eu não terminei do ano passado, eu estou terminando, portanto, ele não vai contar na lista desse ano agora de 2025. Eu estou umas 3 semanas lendo esse livro, treinando a atenção concentrada e a leitura atenta, porque esse livro já foi desejado por mim há alguns meses e eu ganhei ele de presente de aniversário. Muito obrigada, Silvio. E eu estou degustando, embora não seja uma leitura muito palatável. Esse livro, inclusive, ele fala também de Darwin, e eu sou obcecada pela teoria do Darwin. Pior que isso é uma tendência, né, para um transtorno mental, esse negócio de obsessão. Mas há alguns transtornos que são bem vistos socialmente, então a gente não tem muita vergonha de dizer que temos alguns. E esse livro vai falar como a maioria dos nossos processos dentro da nossa cabeça, das nossas tomadas, que são pensamentos, depois viram uma tomada de decisão, não são necessariamente racionais e conscientes, né? Tem
A gente está aqui no atual, mas a gente vive meio que em 3 dimensões: o presente, o passado e o futuro. Eu já li sobre o passado e agora eu estou no presente e depois eu vou ler sobre o futuro. Eu vou mostrar para vocês, eu não vou falar tanto desse livro, porque depois eu vou fazer um vídeo só sobre ele, mas eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui Por que minha leitura tá tão lenta? Porque esse livro, lembra quando eu falei para vocês que um dos meus critérios para dizer se um livro era o meu favorito é ele me provar, ele me trazer uma perspectiva totalmente nova? Então, a partir da leitura lenta desse livro, eu consegui perceber que se eu fosse anotando, fazendo anotações como se fossem notinhas de rodapé, eu iria descobrir que dá para fixar muita coisa. Então, esse livro me ensinou isso, e não está escrito isso, mas eu aprendi na prática, porque ele é tão complexo e ele tem todos os ingredientes que eu gosto dentro de um livro, que é um cara apaixonado, um autor apaixonado por um segmento muito específico da psicologia, enquanto existem outros 1 milhão de outros. Um cara que reúne uma gama de experimentos sociais, experimentos psicológicos, experimentos antropológicos, que reúne a teoria da evolução das espécies. Então, é um livro muito especial e eu não podia fazer uma leitura corrida dele, então eu aprendi isso, que para eu absorver o máximo possível dele, eu teria que fazer nota de rodapé, e eu vou levar isso para todos os outros livros. É isso.